Boa noite, hoje é o episódio 240. Pronto, acho que eu baixei muito. Da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, e serão 365 vídeos, de uma perspectiva, de uma filosofia, de um bate-papo, de uma consciência em deslocamento à realidade, de um vlog, um diário, de uma cápsula do tempo, da minha expressão digital para o meu eu do futuro daqui 10, não, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos depois posso fazer essa retrospectiva desse momento seu do passado e você no futuro lembrando do que é estar no passado, né? E eu aqui no passado tentando vislumbrar do que seria você aí no futuro. E a ideia é estar buscando sempre compreender um pouco mais de si, um pouco mais do todo, cada dia subindo um degrau, né? Diante das complexidades da vida. E dentre muitos vídeos lá atrás que eu falei sobre a realidade e como que ela se exprimia de acordo com a ideia do Carvalho da dualidade, presenciar e conhecer o ser humano é também entender e compreender o que poderia ser o não ser humano, né? E compreender o que não seria ser humano estaria associado a questões de princípios e valores não humanos, eu poderia dizer assim, né? Mas que se opõem, né, aos princípios e valores humanos que são compaixão, amor, justiça, liberdade, a verdade, a autenticidade, responsabilidade, a consciência com o outro, né, a capacidade de arrependimento e perdão de si mesmo, purificar, buscar por sentido e fraternidade, né? E eu acho que agora eu vou gravar alguns vídeos com relação ao lado oposto, né? Como está no título, hoje eu acho que eu vou falar sobre a vingança, o que seria a vingança. Mas para entender no sentido do que seria esse lado, né, da não humana, né? Que é difícil, né, pensar o que seria não humano, né? Por exemplo, o oposto de compaixão e cuidado poderia ser eficiência cega, sem pensar no quem para quem, né? E justiça poderia ser o oposto à dominação pelo mais forte, né? Ou no caso, reconhecimento do outro como sujeito, no caso, seria então a objetificação do outro. E no quesito, não sei, né? Na liberdade seria o controle absoluto, o amor talvez seria amor e empatia, o oposto seria a indiferença. No caso da verdade, o oposto seria a mentira sistemática. E a consciência de si e do outro seria apenas alienação, né? Enfim, mas que talvez a vingança ela expressa no âmbito dos 3 níveis também do corpo, do físico, né? E da alma e da emoção, e no nível do espírito, né? A vingança, e ela está associada a uma expressão da realidade no sentido de não uma expressão que eu considero humana, né? Porque quem busca vingança, quer gerar vingança, na minha perspectiva, ela é quando a pessoa se sente ferida por algo que fizeram para ela e dado ao ego fragilizado dela e prepotência com relação à sua autoestima, ela sente que a única forma de suprir esse sentimento vazio de inferioridade é transferir esse sentimento dela para uma outra consciência, né, para o outro, que possa sentir isso no lugar dela, para que de alguma forma ela possa sentir como satisfeita, né, no sentido de que alguém está pior do que ela na condição que ela se encontra atualmente, né? Então é uma coisa que
é buscar um alívio, né? Uma fuga momentânea diante de um sentimento da fragilidade da própria identidade, né? Então essa ausência de identidade e esse ego que está muito exagerado, então faz com que a pessoa busque essa fuga, busque por vingança, né? E ela pode ser tanto no aspecto no campo, como que eu posso dizer isso, da própria essência, né? Com relação a um sofrimento, um sentido, a uma vingança com relação ao fim da liberdade. Então, talvez seria um dos aspectos mais profundos e controversos, né? O que seria essa vingança, né? Pode ser que ela seja uma forma de buscar restaurar uma ordem, né? Porque de forma indireta o bem querer vencer o mal nessa ideia de dualidade não seria a própria vingança do bem contra o mal? Ou de certo o sentimento e as questões, relações do lado positivo são os que prevalecem na própria existência, né? Então, aqueles que estão contribuindo com o fluxo positivo são aqueles que são retribuídos uma boa resposta, e aqueles que estão ocasionando o não humano, né, as condições negativas ao fluxo, essas pessoas não recebem essa, entre aspas, essa contribuição para que você consiga perpetuar, né? Então, talvez não, né? É aquilo, a percepção que eu tenho de que a verdade, por fala e por simbologia do seu significado, ela tem uma expressão de se perpetuar ao longo do tempo, enquanto a mentira, ela tem um momento que acontece uma cisão na realidade, em que de alguma forma a verdade unicamente, exclusivamente consegue sobrepor em qualquer nível a mentira, né? Então, por isso que tem essa ideia de princípios e valores humanos. No caso, a verdade é um deles. São o que diz respeito a uma coisa em nível espiritual, né? Então, diz respeito à condição de todas as consciências. É algo que não entendo muito bem. Eu, pessoalmente, eu não tive situação de vingança, porque o sentimento de vingança, ele tem que ter não só a ação, mas a intenção. E pode ser que a expressão de quando eu era pequenininho, que tive essa ideia de vingança, foi algo com relação a mais questão emocional de criança pequena, que quer algo e não se pode ter e quer fazer algo em troca para que chame a atenção, e não foi com intenção. Na verdade acho que até foi, né? Mas não foi com consciência, no caso. Enfim, mas que em níveis de intenção e consciência, de racionalidade para fingir a dor para com o outro, para que se satisfaça, é de uma complexidade tão grande e de algo tão negativo que expressar a felicidade por meio desse sentimento e de fato sentir isso genuinamente é uma pura essência, talvez, da condição não humana. Mas que acredito que o jogo, alguns jogam por esse lado e praticam a vingança, e a curto prazo com certeza deve satisfazer essas consciências por elas achar que assim faz, mas que a longo prazo se começam a se deteriorar, né? E a própria vingança do fluxo do bem, no caso de Deus, a expressão de Deus, que é o todo, coloca essa justiça para que com aqueles que estão vingando
próximo. Então, é isso. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje um pouco sobre alguns vídeos que eu vou fazer de filosofia da condição não humana, não sei nem se eu posso dizer assim, ou de uma perspectiva do que eu acho ou que eu penso, um fragmento da minha consciência de hoje, que são esses princípios e valores não humanos, não, mas que na casa são opostos. E a vingança é um, o ódio é outro, a injustiça é outro. E eu acho que eu já fiz algum vídeo, eu acho que só dos ciúmes, né? Talvez eu faça da luxúria ou dos 7 pecados capitais. Bom, não sei, vamos ver o que vai ser amanhã no episódio 241. E obrigado que ouviu até aqui. E essa semana mais uma vez avançou contra as minhas expectativas. E o mês de julho vai ser um mês inesquecível para minha vida e transformador na vida de muitos, acredito. E seja feita a tua vontade, não a minha.